Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. Nessa noite, eu estarei recebendo como nosso convidado especial o Luiz Piscinin, ele que é o presidente da Aster Máquinas. Pode ter certeza que o assunto vai ser muito interessante. Vamos falar sobre o setor de negócios agrícolas, industrialização, economia e muito mais. Fique comigo, eu sou Agnello Corbellino. Obrigado pela sua companhia. Conforme nós anunciamos, nosso convidado de hoje é o Luiz Piscinin, da Aster Máquinas. Ele que é o presidente desta que é uma das maiores empresas, talvez, do segmento de maquinários agrícolas aqui do estado de Mato Grosso, uma das maiores concessionárias da John Deere a nível de Brasil. O Luiz Piscinin, conosco pela primeira vez aqui, é um prazer, um privilégio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. O Luiz já esteve comigo, já acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, né, Luiz? Isso, exatamente. Certo. E a conversa com o Luiz sempre é muito produtiva, é bastante oportuna, inclusive, para o momento que nós estamos vivenciando nesse início de 2025. Sem dúvida nenhuma. Grandes desafios pela frente aí, Agnello. São enormes, né? Muito. Por gentileza. Obrigado. Bem, Luiz, nem sempre foi Aster Máquinas, né? Nem sempre foi John Deere. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória de sucesso no mundo corporativo, empresarial e principalmente da evolução da Aster Máquinas nesses últimos anos. Então, Agnello, eu estou no Mato Grosso há 39 anos, quase 40 anos. Eu vim para cá quando eu tinha 31 anos de idade, para ser sócio de uma empresa de defensivos agrícolas, que é a Agroamazônia, e trabalhei na Agroamazônia durante 32 anos, né, onde abrimos várias filiais e crescemos, contribuímos muito com o desenvolvimento do mercado do agro para o Mato Grosso como um todo, para todas as culturas, soja, milho, algodão, pecuária, e eu acho que nós contribuímos demais com o desenvolvimento do Estado. E em 1997, nós adquirimos a concessão da John Deere em Campo Novo do Parecis, Tangará, Sapezal, Diamantino, nessa região aí. E aí começamos essa nova empresa focada no segmento de máquinas agrícolas com a John Deere, que é o maior e o melhor fabricante de máquinas agrícolas do mundo. Investe muito em tecnologia e é uma empresa que tem um diferencial muito grande em relação aos demais concorrentes de mercado. E estamos aí há 28 anos no mercado com a Aster Máquinas. Hoje nós estamos presentes em 11 localidades do estado do Mato Grosso, mais 4 do Mato Grosso do Sul. Com uma equipe hoje de 630 colaboradores, mais ou menos. E hoje nós estamos entre as 3 maiores concessionárias John Deere do Brasil. É uma honra trabalhar com essa marca, é uma marca diferenciada, que muito preocupada em entregar para o nosso cliente sempre a melhor experiência. E nós temos uma equipe muito focada nisso. Investimos muito na área de treinamento e desenvolvimento de equipe para que eles façam o melhor trabalho, para que os produtores possam produzir mais e melhor e contribuir com a alimentação do mundo. Porque há 50 anos atrás, o Brasil importava alimentos. Hoje nós exportamos alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo e eu acho que nós temos, a nossa equipe está muito focada em contribuir com o produtor rural para que ele possa produzir mais, melhor, com sustentabilidade. Agora, Luiz, você já disse, vocês hoje estão à frente de uma das maiores marcas do setor agrícola do mundo, que é a John Deere. Você bem descreveu aí, vocês conseguiram alcançar um posto extraordinário aí, estando entre as 3 maiores e mais qualificadas concessionárias do país. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, nos falando qual é a área de atuação da Aster Máquinas hoje, né? E como você descreveria o perfil da sua empresa.
Então, hoje nós estamos presentes, nós temos um escritório central em Cuiabá, onde está todo o corporativo da empresa. Aí nós temos filiais em Barra do Bugres, Tangará, Campo Novo, Sapezal, Diamantino, Nova Maringá, Juara, no Mato Grosso, além de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, São Gabriel, Maracaju e Sidrolândia, com 630 colaboradores. E o nosso grande desafio, né, você falando assim em perfil da empresa, nós temos uma empresa muito focada em tecnologia, porque a John Deere hoje, ela não é uma empresa que vende máquinas agrícolas mais. É uma empresa focada em tecnologia e o nosso papel é oferecer para o consumidor final soluções para que ele possa produzir cada vez mais e melhor, sempre pensando na sustentabilidade do negócio, que é equilibrar os 3 pilares, social, ambiental e de governança corporativa. Então, esse é o papel da Acer. Além disso, a Acer desenvolve muitos projetos na área social, muito alinhado com o nosso propósito. E qual que é o propósito da Acer? Nós trabalhamos para que a vida possa avançar. E com esse propósito e toda a nossa filosofia é que nós desenvolvemos o nosso planejamento estratégico até 2030. Nesse início desse bate-papo, você deixou muito claro o foco e a atenção na questão da tecnologia e também de pessoal, né? Você disse, nós somos hoje mais de 630, né, profissionais atuando dentro da empresa. Como é que você tem adotado, dentro da sua política empresarial, esse tema bastante sensível que é a inclusão? Então, a gente trabalha muito forte em inclusão, equidade e inclusão da empresa. Nós damos muita oportunidade, por exemplo, na área técnica, que é uma área que, na minha visão, é a área mais importante de uma concessionária, que é a área de pós-venda, tanto de peça como serviço e agricultura de precisão. Nós sempre contratamos meninos novos, auxiliares, que investimos significativamente em treinamento durante 2 anos para que esses profissionais se tornem técnicos ou se tornem profissionais da área de comercialização de peças ou da área de agricultura de precisão, que é extremamente importante para você usar toda a tecnologia existente nas máquinas. Então nós contribuímos com o desenvolvimento dessa gurizada e nós temos muitas oportunidades. Todos os anos a gente contrata em torno de 30 a 40 novos auxiliares para que eles se tornem profissionais ou mecânicos ou trabalham na área de peças ou na área de agricultura de precisão. Então, é um trabalho muito forte de inclusão que nós fazemos todos os anos. Quando nós falamos em tecnologia, nós estamos falando em qualificação. Sim. E hoje um dos assuntos que mais se discute no estado de Mato Grosso, e nós não precisamos ir fora do nosso território, é a questão da mão de obra. Sim. Todas as empresas, elas destacam esse ponto como sendo de grande dificuldade hoje no estado. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque vocês trabalham dentro de um setor extremamente técnico. E quando a gente fala de um setor técnico, tecnológico, envolvendo inclusive maquinários sofisticados como os que vocês trabalham da John Deere, exige muita qualidade na mão de obra. Como é que vocês estão desenvolvendo isso dentro da Aster Máquinas? Esse é um desafio gigante, Aguinaldo. É treinamento e desenvolvimento e retenção de mão de obra. Mato Grosso é um estado hoje que tem 3.600.000 habitantes, é um gigante no agronegócio, que tem capacidade de dobrar de tamanho nos próximos anos, e nós não temos mão de obra suficiente aqui no estado para poder suprir toda essa necessidade. O que a gente tem feito? É buscado, na realidade, contratar esses jovens e investir pesado na área de treinamento para que eles se tornem profissionais que atendam a necessidade do consumidor final, para que ele possa produzir cada vez mais. Porque hoje, as máquinas agrícolas hoje, elas servem para quê? A máquina só serve para levar a tecnologia. Antigamente, a gente falava muito em venda de máquina agrícola,
que era a venda do ferro. Hoje não se vende mais ferro. O que vende hoje é tecnologia. As máquinas, elas conseguem capturar tantas informações durante as operações dela, que essas operações têm que ser tratadas dentro do nosso centro de suporte conectado e devolvida para o consumidor final, para que com essas informações ele tome a melhor decisão agronômica, para que ele possa definir quais são as mudanças que ele vai fazer no próximo plantio, ou durante a operação ele consegue tomar medidas para corrigir o que está fora do contexto. Então, no contato direto que ele tem com a nossa equipe, no nosso Centro de Soluções Conectadas, que é uma conexão online com a nossa equipe, ele consegue resolver em torno de 80% dos eventuais problemas que acontecem no campo, diretamente com o operador da máquina. E o que nós fizemos para melhorar ainda mais todo esse trabalho e essa tecnologia? A Aster Máquinas decidiu investir em 85 torres de internet 3G e 4G, investimento da empresa para ter conectividade em 100% da nossa área de atuação. Então, a nossa área de atuação vai estar 100% conectada. Isso vai ajudar a melhorar a performance das máquinas, mas muito mais do que isso, que é um trabalho que eu falei para você agora há pouco. Nosso propósito, nós trabalhamos para que a vida possa avançar. Com esse investimento da empresa, nós estaremos conectando 700 mil famílias em toda essa região de atuação nossa, 3 milhões e meio de hectares plantado de soja, 2 milhões de hectares plantado de milho e em torno de 650 mil hectares de algodão e 12 milhões de cabeça de gado nessa área, além de levar o quê? Educação, cultura, saúde e entretenimento para as famílias que moram no entorno dessa região. Por quê? Porque é uma rede aberta, que todo mundo pode utilizar. Então fizemos isso por quê? Para estar alinhado com o nosso propósito. Olha, eu tô te observando e lhe ouvindo, eu estou achando assim incrível, porque eu conheço um pouco da Aster Máquinas, mas eu confesso que eu nunca tinha me atentado para a profundidade daquilo que vocês atuam, porque nós estamos falando de uma concessionária de tratores, de colhedoras, de plantadeiras, né, da John Deere. E a imagem que se tem até então, Luiz, é de que vocês só trabalham com isso, ou seja, vocês compram máquina, revendem máquina, entregam a máquina, se precisar de uma manutenção vocês atendem, pronto, acaba ali a sua linha de atuação, de serviço, de responsabilidade, de comprometimento. Pelo menos foi o que eu sempre acompanhei, né, há 20, 30 anos atrás, porque funcionava mais ou menos assim. Mas pela maneira como você apresenta a Aster Máquinas, você está falando de tecnologia, você está falando de inovação, você está falando de conectividade, você está falando de expansão, você está falando de gente, você está falando de família, enfim. Como é que vocês conseguem, dentro de um pacote todo desse, oferecer essa gama de serviços e ainda sobreviver no mercado tão competitivo como é esse que nós temos aqui no país? Pois é, Guilherme, é interessante essa tua pergunta, essa tua colocação. Porque a empresa ela tem uma preocupação muito forte com a sustentabilidade, que é um dos valores da empresa. Sustentabilidade nada mais é do que você investir no social, ambiental e ter uma governança corporativa muito forte. Que sem uma governança corporativa forte, você não consegue investir no social e no ambiental. Então, por exemplo, a empresa ela foi certificada ESG em 2022, onde nós temos hoje uma nota acima de 98% na certificação ESG, onde a governança corporativa nossa está quase com 99%. E nós fazemos isso por quê? Porque nós sempre acreditamos que a sustentabilidade é o que vai dar segurança para o nosso negócio no futuro. Então, fizemos isso, investimos nisso, que é muito importante. E você pensando também na sustentabilidade, olha só que sacada legal e que projeto maravilhoso que nós estamos participando desde 2020. Como eu disse inicialmente, Mato Grosso tem 3.600.000 habitantes
é um gigante no agronegócio, tem condição de dobrar de tamanho e falta gente. Em 2020, conversando com o Guilherme Schaeffer, ele me propôs o seguinte: vamos fazer um trabalho junto para a gente desenvolver a educação do Estado do Mato Grosso. Guilherme Schaeffer é da Bom Futuro? Da Schaeffer, Grupo Schaeffer. Grupo Schaeffer. O Guilherme me chamou e falou: vamos fazer um trabalho conjunto para a gente poder melhorar a qualidade da educação do Estado, porque nós vamos ter problema no futuro de qualificação de mão de obra. E nós já estamos tendo isso. Hoje nós temos um apagão de mão de obra no Estado do Mato Grosso. Nesse momento, nós nos reunimos, conversamos com o governo do Estado, que foram muito receptivos, tanto o Mauro como o Pivetta, e o secretário de Educação, que é o Alain, para a gente montar um projeto chamado, uma associação, na realidade, chamado Gente, com M, que é Grupo de Empreendedores Mato Grosso em Evolução. Esse grupo de empresas, que no fim nós convidamos outras empresas para participar, para montar a associação, hoje são 21 empresas que participam desse grupo, para bancar o custo da estrutura da associação e fazer, junto com o governo do Estado, um planejamento de 20 anos, onde nós contratamos uma empresa de consultoria de Belo Horizonte, que é o Falcone, montamos um planejamento estratégico para 20 anos para elevar a educação do Estado do Mato Grosso em 2020, que era a 22ª do país, em qualificação pelo IDEB, para estar entre as 3 melhores do país até 2040. Então você vê a preocupação da empresa, que é o que você falou, não é só vender máquina, não é só atender o consumidor final, mas nós temos uma preocupação muito grande com a sustentabilidade e investimos muito no social, no ambiental, além de ter essa governança muito estruturada. Então hoje o Estado do Mato Grosso, de 22º que era em 2020, em 2024 nós pulamos para o 8ª melhor do país. E nós vamos chegar lá com a nossa meta, que está entre as 3 melhores até 2040. O governo do Estado encampou o projeto, fizemos esse planejamento estratégico, definimos indicadores, sempre junto com a Secretaria de Educação, alinhadíssimo com o secretário Alain e com o governo do Estado. Definimos indicadores, o governo investiu pesado na qualificação de professores, na infraestrutura das escolas, dando tecnologia para os professores, notebook para todo mundo, internet, 13º e 14º salário, dependendo da nota que esse professor for atingir, ou da classificação dele junto à Secretaria de Educação, e dando oportunidade para os alunos visitarem, por exemplo, em 2023, foram 100 alunos para os Estados Unidos, ficaram um mês nos Estados Unidos, numa imersão em inglês, conhecendo uma nova cultura. 2024 foram para a Inglaterra, 150 alunos, os melhores alunos da área de matemática e português. Quer dizer, isso é investimento do Estado no Mato Grosso. E foram agora também. Agora, no mês de final de fevereiro, agora também, começo de março. Esse grupo também. Foram para a Inglaterra agora, Exato. 150 alunos. Então, isso tudo é pensando no quê? Que a empresa tem uma visão empresarial diferente das demais, de repente. Nós temos uma visão que nós temos que contribuir também com a sociedade. Nós temos que estar alinhado com o nosso propósito, que tudo que a empresa faz tem que estar alinhado com a filosofia dela, visão, missão, valores, o negócio da empresa e, principalmente, o propósito, que nós trabalhamos para que a vida possa avançar. Então você vê que são 2 projetos maravilhosos aí, que é o Gente e o Conecta Aster, que são 85 torres de internet implantadas em toda a nossa região. Ô Luiz, eu preciso até fazer um destaque com relação ao que você acabou de falar, da Gente, que é o Grupo Empreendedor Mato Grosso em Evolução, porque nós vimos uma ampla divulgação do governo do Estado de Mato Grosso com essa conquista extraordinária para o Estado, que foi os números do IDEB apresentados agora em 2024. Eu me lembro bem, você falou aí, estávamos na 22ª posição, eu me lembro bem que quando o governador Mauro Mendes assumiu, nós estávamos ali
em 26º, depois caímos para 22º, logo na sequência do trabalho do governo do estado de Mato Grosso, e depois despencou-se para 19º, e de repente o cenário de Mato Grosso aparece em 8º lugar no IDEB. E o estado de Mato Grosso, em momento algum, e aí eu dou esse puxãozinho de orelha, né? Em momento algum, nós ouvimos nas divulgações que foram feitas a nível de estado a participação deste grupo de empresas que estão à frente do GENT, que é o Grupo Empreendedor Mato Grosso em Evolução, de onde partiu todo um projeto, uma estratégia, um investimento inicial de pesquisas, conforme você mesmo disse, né, que ofereceu para o estado de Mato Grosso a oportunidade, juntamente com a classe empresarial do setor do agronegócio, de atingirmos esses números extraordinários. Eu acho que isso tem que ficar registrado, e o estado de Mato Grosso precisa saber, porque eu estou aqui boquiaberto, confesso para você que eu não tinha a mínima ideia de como isso estava sendo trabalhado dentro do setor, porque, volto a dizer, a imagem que temos hoje das empresas, ela está voltada somente para aquilo que elas produzem ou prestam como serviço, e mais nada. E pouco se sabe do que é feito no bastidor de todas as operações dessas empresas que estão focadas exatamente na governança corporativa, que foi um ponto de destaque que você ressaltou aqui, ao qual a Aster Máquinas hoje tem dentro das suas operações 99% desta gestão focada dentro desse plano de ação governamental. Ô Luiz, eu acho isso extraordinário. Eu fico assim muito feliz de estar conversando com você nesse momento, porque a gente percebe claramente que nós precisamos divulgar o estado de Mato Grosso, né? Nós precisamos divulgar as empresas que têm feito a diferença aqui no estado de Mato Grosso, que têm aberto esse mercado nacional e internacional de uma forma extraordinária nessa área. A gente está muito alinhado com o governo do estado. Na realidade, acho que houve algumas divulgações, sim, em relação a esse trabalho conjunto, porque é um trabalho de 4 mãos aí, né, Agnello? Sim. Acho que sem o apoio da Secretaria de Educação, a gente não ia conseguir fazer nunca isso. E o secretário Alain e o Amauri, que é o diretor executivo da SEDUC, estão extremamente alinhados com a gente. Nós temos reuniões mensais com o governo do estado para alinhar as metas, objetivos, com acompanhamento de todas as ações e de todos os objetivos estratégicos desse planejamento que foi feito para os próximos 20 anos, aí, até 2040. Então, acho que o governo tem dado um apoio substancial e investido muito na área de educação do estado, e pode ter certeza que nós vamos chegar lá em 2040 com a meta atingida, extremamente alinhada. E nós queremos fazer esse projeto o quê? É um projeto de estado e não um projeto de governo, né? O que nós queremos é trabalhar independente de quem esteja na gestão, quem esteja no executivo. Esse projeto tem que continuar, porque ele já deu certo. O que está dando certo não pode parar, né? Não pode parar. Não pode parar. Esse é o objetivo e o nosso grande desafio. Você falou bastante sobre sustentabilidade. Esse é um dos pontos, juntamente com a questão ambiental, que tem sido palco de uma discussão global envolvendo vários setores, e principalmente o setor agrícola. Nesse quesito, o Mato Grosso tem sido muito cobrado, principalmente pela Europa e pelos países asiáticos. Como que vocês destacariam esse momento em que a Aster Máquinas está inserido, juntamente com todo o processo que vem acontecendo dentro do estado de Mato Grosso? Você sabe disso. A legislação ambiental do estado do Mato Grosso é uma das mais rígidas que existe no mundo. O produtor rural aqui, ele respeita muito o meio ambiente. Ele produz com uma capacidade gigante sem prejudicar o meio ambiente. Infelizmente, a gente vê esse movimento da Europa, principalmente, limitando a compra de grãos, por exemplo, das áreas abertas a partir de 2008, que eu acho isso que está totalmente fora de contexto. O governo do estado tem defendido isso, o Mauro tem brigado muito em função disso. Eu acho que o governo ainda vai voltar nesse tema, porque não tem o menor sentido a Europa querer interferir numa legislação ambiental do estado do Mato Grosso,
que é extremamente rígida e é seguida à risca pelos produtores. Eu acho que eles têm que respeitar o que nós temos aqui. Concordo plenamente. Se a gente for abrir área legalmente, eu acho que eu sou totalmente contra a abertura ilegal de área. Isso não pode acontecer. Agora, a abertura de área legal tem que continuar tendo oportunidade de venda desses produtos produzidos nessas áreas. Por quê? Analisa assim, tem muitos municípios que ficam muito distantes que não abriram áreas, porque não tinha estrada, não tinha logística para poder fazer isso. Como é que você vai limitar o crescimento desses municípios, onde ele não vai poder faturar ou ter receita suficiente para continuar investindo no município, se não consegue abrir, não consegue comercializar esse grão que está sendo produzido em áreas abertas legalmente? O governador do estado tem defendido muito isso também. Ele tem falado bastante a respeito disso, tem comprado brigas tanto no mercado interno como no externo por causa disso daí. Porque ele diz que nós temos mais de 65% das nossas terras preservadas. E é verdade. Né? E somos cobrados de uma forma muito dura por países e pelo continente europeu, por exemplo, que já não tem praticamente mais nada para se fazer. Abriram tudo lá, né? Essa é a realidade. Agora, eles querem segurar o desenvolvimento do nosso Estado a troco de quê, né? Está errado isso. Eu acho que nós temos que eu acho que o governo tem que continuar brigando para que isso não se confirme, né? Sim. E que as empresas, a Cargill, por exemplo, parece que já se pronunciou de que ela vai comprar grãos dessas áreas abertas depois de 2008. Sim. Eu vi uma matéria esses dias, não sei se realmente tem sentido aquilo, mas pelo que eu vi, tem algum sentido essa decisão da Cargill. Espero que outras empresas tomem a mesma atitude, porque nós precisamos continuar produzindo, a população continua crescendo ao mundo inteiro, nós vamos precisar de alimento. Então, eu acho que falar em preservação ambiental, querendo cobrar que a Amazônia ou o Mato Grosso, que é o norte do Mato Grosso principalmente, faz parte da Amazônia Legal, é que vai salvar o mundo em função de meio ambiente, está errado. Porque não tem sentido isso. Com Você certeza. pega outros países, por exemplo. Soa até como incoerente isso, né? Faltou energia na Alemanha. Eles fizeram o quê? Faltou gás lá para a energia. Queimaram o carvão. Sim. Quer dizer, por que isso? Agora, quer dizer, aqui não pode derrubar árvore mais, porque a Europa não quer comprar. Eu acho que... Dá a impressão de que eles querem tomar conta aqui do país, né? Acho que desde que você tenha você siga a legislação do Estado, você tem que ter essa autonomia para continuar trabalhando e desenvolvendo o nosso Estado, que tem muitos municípios que a maioria da área está preservada ainda. Sim. Ô Luiz, antes de nós irmos para o nosso primeiro intervalo, eu queria só fechar esse assunto com você, porque a Aster Máquinas é signatária do Pacto Global. O relatório de vocês, dentro daquilo que você se propõe, está alinhado com a Agenda 2030, né? Que visa alcançar aí os 17 odds propostos pela Organização das Nações Unidas. Sim. Né? Como é que você analisa todo esse processo, daquilo que está sendo discutido a nível de mundo, daquilo ao qual vocês têm participado em discussões aqui no país, no estado de Mato Grosso? Como é que está esse alinhamento dos demais segmentos? Então, a gente faz parte do Pacto Global da ONU, né? Qual que é o objetivo desse Pacto Global da ONU? É melhorar a qualidade de vida da população mundial como um todo. Pensando, né? Em todos. Resumindo isso, exatamente. São 17 ODS, né? E nós escolhemos 3 ODS para trabalhar e continuar investindo nessa área. E só para você ter uma ideia, nós identificamos que as escolas públicas não têm, por exemplo, na grade curricular, a matéria que fala sobre meio ambiente. Pensando nisso, o que a Acer fez? Nós contratamos uma empresa de consultoria e desenvolvemos um projeto chamado Global Goals Educa. O Global Goals Educa é o quê? É uma transferência, nós desenvolvemos uma plataforma online, disponibilizamos essa plataforma para o Brasil todo, para os professores do Brasil todo. Você vê que nós não estamos preocupados só com o nosso negócio, nós estamos preocupados muito em cumprir com o nosso propósito,
E com essa plataforma, os professores vão ter oportunidade de aprender sobre os 17 ODS, com foco principalmente em preservação ambiental, que às vezes tem muita discussão que não é o mais correta, né? Então, acho que eles vão ter esse conhecimento sobre preservação ambiental. Nós temos como meta 30 mil professores no Brasil, já estamos com 150 mil professores inscritos nesse projeto, e que isso acho que vai fazer a diferença nas escolas públicas. Com certeza. Né, para poder orientar os professores para que eles possam transferir o conhecimento para os alunos. E os 10 melhores projetos vão ter uma viagem lá para Bonito, no Mato Grosso do Sul, junto com o Luigi Baricelli, que é o cara que vai representar esse projeto junto com a Aster, no Mato Grosso do Sul, lá em Bonito. Então, acho que vai ser muito legal esse trabalho. Nós já lançamos aqui no Mato Grosso. Semana que vem nós vamos lançar no Mato Grosso do Sul. Já tem outros estados que estão entrando, Minas Gerais, Distrito Federal, Rondônia e Acre também. Porque isso acaba criando uma cadeia positiva, né? Acaba criando uma cadeia positiva. Eu disse minutos atrás, antes do programa, para o Luiz, que aqui no país, ou você aprende a gostar daquilo que é da terra, ou nós estamos praticamente fora do mercado. E aí nós temos que gostar de sustentabilidade, das questões ambientais, temos que estar inserido dentro da tecnologia, da inovação do campo, porque isso é o nosso negócio no Brasil, não é outro não. Tudo passa por aí. Exatamente. Bem, eu estou recebendo nesta noite a presença do presidente da Aster Máquinas, concessionária John Deere, um dos 3 maiores concessionários John Deere do Brasil, Luiz Piscinin. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Continue comigo aqui na TV Mato Grosso, através do programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Eu volto já. E aí? De volta com o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. A você que sintonizou o seu televisor e passa a nos assistir agora, meu muito obrigado. Nós estamos recebendo nessa noite o presidente da Aster Máquinas, o Luiz Piscinin. E nós já falamos bastante aqui, falamos sobre tecnologia, questões ambientais, sustentabilidade, governança. Já falamos de projetos de sucesso, mas tem muita coisa ainda para conversarmos no programa de hoje. Luiz, eu queria falar um pouquinho com relação à questão do poder da mecanização do agronegócio aqui no estado de Mato Grosso, no Brasil, enfim. Hoje se fala muito em agricultura digital, conectividade no campo. Você mencionou minutos atrás o investimento que vocês fizeram na implantação de torres para interligar todo o processo e você poder comunicar fluentemente com toda a sua operação, né? E eu tenho ouvido falar a respeito também da entrada dentro dessa plataforma da inteligência artificial. Onde é que nós vamos parar com tanta tecnologia, essas máquinas funcionando sozinho? Um negócio incrível, Luiz. Olha, essa é a tendência e não tem volta. Inteligência artificial está aí. Nós, na empresa, também estamos utilizando muito a inteligência artificial em vários processos da empresa para dar mais agilidade, principalmente naqueles processos onde depende de mão de obra braçal. Nós estamos investindo muito na área de tecnologia e inteligência artificial. Nós criamos, inclusive, na empresa uma área de inovação. Hoje nós temos um gerente de inovação dentro da Aster, que tem como desafio o desenvolvimento desses projetos, desses processos. E quando você fala de máquina agrícola, a inteligência artificial está aí e vai continuar crescendo muito para trazer cada vez mais conhecimento, mais agilidade nas operações. Para você ter uma ideia, a John Deere lançou um pulverizador, chama See and Spray, ou seja, veja e aplica. Esse See and Spray é o quê? É um pulverizador cuja inteligência artificial identifica o que é cultura e o que é erva daninha, e o pulverizador aplica o herbicida, por exemplo, só em cima da erva daninha. Ele não aplica onde não tem erva daninha. Com isso você tem uma economia de 70% ou mais de uso de defensivo, de herbicida, para controle da erva daninha,
que isso vai impactar diretamente no meio ambiente, de maneira positiva, além da redução de custo que o produtor vai ter com a aplicação e a utilização desse equipamento. Isso é só um exemplo. Além das máquinas autônomas, que já estão prontas, os Estados Unidos já têm, falta no Brasil o quê? A conectividade no campo, que nós estamos implantando, onde você vai poder, em algumas situações, uma única máquina, ela vai poder estar monitorando ou ajudando várias outras máquinas ao mesmo tempo sem operador no campo. Hoje nós temos tecnologia onde as máquinas elas fazem o contorno sozinha no final do talhão. Isso você ganha em agilidade, 1, 2 minutos, ao invés do operador ter que ficar manobrando a máquina para fazer a curva e voltar, hoje ela faz sozinha. A máquina opera sozinha. O operador tem que estar lá só para ficar acompanhando. Mas a máquina hoje ela opera sozinha. Eu tive a oportunidade de estar em determinado momento conhecendo a fazenda, uma das fazendas da Bom Futuro. Eu até então não tinha visto uma máquina que colhe algodão. É colhedora que fala? Isso. É uma colhedora de algodão. Pessoalmente, eu fiquei impressionado. Porque no mesmo tempo que ela sai colhendo o algodão, ela já entrega o produto embalado ali, Isso. enrolado, através de um plástico que vai em torno ali, um negócio impressionante, sem precisar ela parar. Ou seja, ela em processo ali, trabalhando, ela vai colhendo e entregando o produto e soltando o produto como se fosse uma galinha. Desculpa a minha comparação, como se fosse uma galinha, né? Vai deixando o ovo ali. Vai deixando aquele ovo, aquele rolo imenso de algodão. Eu fiquei impressionado. Agora você está falando de um pulverizador que tem a capacidade, pela leitura, através do uso da inteligência artificial, Isso. de identificar uma coisa de outra para poder aplicar um produto. E reduzir o consumo. E reduzir o consumo. Ao mesmo tempo que se fala em investimentos milionários em cima desses veículos ou dessas máquinas sofisticadas, nós percebemos claramente que por trás desse investimento aparentemente alto tem uma economia absurda, principalmente no que diz respeito à questão de perdas. Sim. Né? Mas o que me deixou intrigado agora nessa sua fala, minutos atrás, foi que eu acho que eu entendi quando você fala do porquê que está instalando torres. Sim. Para poder criar uma conectividade. Porque Sim. municípios e o Estado e a própria federação, através das companhias de telefonia celular, não oferece esse serviço com qualidade para poder atender não só a área urbana, mas também a área rural. É isso? É isso que eu entendi, Luiz? É isso que você entendeu. E por que isso acontece? Sim. Porque as empresas de telefonia, elas investem onde tem gente. Sim. Há muito tempo atrás, nós chamamos uma empresa de telefonia para dizer, olha, não tem gente, mas tem máquina. Então, acho que eles deveriam pensar uma maneira de conectar o campo, porque você vai ter que vender no chip de celular, de internet, para colocar nas máquinas, não muda nada. Ao invés de ter uma pessoa, vai ter uma máquina ali com o chip, que é necessário para poder capturar todas as informações que essa máquina entrega, para poder transformar essa informação em conhecimento e esse conhecimento fazer com que o produtor tome as melhores decisões agronômicas para o teu negócio. Então, isso é o que vem acontecendo e a gente vai continuar vendo esse investimento na área de tecnologia, na área de inteligência artificial para contribuir com a melhoria da operação lá no campo. Só para você ter uma ideia, final do mês agora de março, começo de abril, a John Deere vai estar fazendo o maior lançamento de máquinas e tecnologia que já fez no mundo todo, lá em Campinas. Nós vamos estar indo para esse evento e tem, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem uma colheitadeira de grãos que ela vai se autoajustar. Por exemplo, o operador está entrando no talhão para colher, a máquina vai ler qual que é a capacidade de produção daquele talhão, em termos de sacas de soja, por exemplo, ou de milho por hectare. Ela vai se autoajustar, sem o operador ter que apertar nenhum botão, ela vai se autoajustar
a poder fazer o melhor trabalho daquela colheita. Para que não haja perda. Com a tecnologia de inteligência artificial que está contribuindo para isso. É um negócio então, impressionante. Acho que a tecnologia está avançando demais. Tanto é que eu te falei no início, a John Deere não é mais uma empresa de venda de máquina. É uma empresa de venda de tecnologia. Como é que fica a questão do custo e da competitividade diante de tanta complexidade que envolve todo esse processo dinâmico, né, agrícola hoje através dos maquinários? Eu acho que a competitividade que você fala em relação ao produtor ou... Ao produtor, ao próprio mercado, à concorrência, porque há diferenças muito grandes de uma indústria para outra de maquinários agrícolas. Eu acho que o mais importante assim, é o produtor entender o que aquela máquina vai entregar mais para ele ou não. É o custo-benefício. O custo-benefício. Nós sabemos que se você levar em consideração o custo unitário de uma máquina, muitas vezes você vai ver que tem uma certa deslocamento de preço da John Deere em relação aos demais concorrentes. Mas o mais importante é o produtor entender o quê? O que essa máquina vai me entregar a mais do que a concorrência e qual que é o suporte que eu tenho de uma concessionária John Deere versus uma concessionária de outras marcas. Qual é o suporte que existe por trás de tudo isso? Qual é o suporte que tem, por exemplo, no estoque de peças de reposição à pronta entrega, equipe de técnicos qualificados, a área de agricultura de precisão estruturada, para poder fazer com que você tenha a melhor disponibilidade mecânica da máquina. Por exemplo, que eu te falei, 80%, 70%, 80% dos problemas, dos códigos de erro que aparecem no Centro Nosso de Soluções Conectadas, o operador consegue resolver no telefone com o nosso funcionário aqui em Cuiabá. A máquina não para. Não preciso mandar um técnico lá para consertar, porque o próprio operador reseta a máquina e continua trabalhando. Isso aí dá muita agilidade na operação. E hoje você percebe assim, a janela de plantio e colheita está cada vez mais estreita. Sim. O produtor tem que plantar e colher rápido para aproveitar o clima. Verdade, para poder ganhar mais produtividade. Isso aconteceu no passado, inclusive. Exatamente. E nós temos toda essa estrutura pronta para entregar para o produtor a melhor experiência na área de mecanização agrícola, entregando para ele a melhor solução. Com relação às linhas de crédito, né? Hoje disponíveis no mercado, grande parte dela passa pelo governo, porque quando se fala de novos equipamentos, novos investimentos, lançamentos, nós estamos falando de renovação de frota, sim, ampliação da frota, né? Isso tem sido um problema ainda a ser enfrentado? Já avançamos nessa questão ou ainda estamos longe de chegar no bom? Esse é um grande desafio, Agnello. O custo do dinheiro hoje está muito alto. Sim. Né? Eu acho que o Brasil tem que investir mais na área de redução de despesa, né? Acho que nós temos que fazer uma reforma administrativa gigante. Sem dúvida. Porque não adianta você diminuir, por exemplo, o governo diminuindo imposto de importação agora de alguns produtos para reduzir a cesta básica. Não vai acontecer absolutamente nada em relação a isso, infelizmente. O que tem que acontecer é o governo parar de gastar sem gastar. Quer dizer, parar de gastar excessivamente para poder reduzir inflação e custo do dinheiro. Porque enquanto não reduzir o custo do dinheiro, os investimentos vão estar travados. A gente percebe hoje, o produtor quer investir, ele quer trocar a máquina para ter uma máquina mais atualizada, mas o custo do dinheiro está muito alto. Então hoje, você pega o mercado, ele é cíclico, a gente sabe disso. Então a gente pega um mercado um pouco mais travado hoje em relação à melhoria da infraestrutura do campo, porque o custo do dinheiro está extremamente elevado hoje para investimentos. Mas os produtores ainda continuam apostando e renovando a frota e melhorando a tecnologia, porque eles sabem que com a melhoria da tecnologia ele vai conseguir produzir mais e melhor. Certo. Diante disso, eu tenho que lhe perguntar o futuro da agricultura no país, em especial no estado de Mato Grosso, diante dessas divergências entre o setor que produz, né, e o setor que deveria estar produzindo condições e viabilidade para melhorar isso. Eu acho que esse é um desafio violento do governo. Nós temos que continuar trabalhando muito forte junto com os governos constituídos
independente de quem seja, para que ele realmente faça esse trabalho, essa reforma tributária, essa reforma administrativa, para reduzir despesa, reduzir custo, que o principal ponto para poder continuar avançando passa por aí. Nós pagamos imposto demais hoje no Brasil, né? Estamos pagando aí mais de 40% de imposto sobre o que a gente produz. Isso é muito alto e a estrutura não suporta tudo isso. Eu acho que a agricultura vai continuar crescendo, nós vamos continuar abrindo novas áreas, muita área de pecuária sendo transferida para a agricultura. Eu acho que a população continua crescendo, os agricultores estão extremamente profissionalizados. Acho que o grande desafio nosso é logística, o grande desafio nosso é redução de custo do governo para que a inflação esteja controlada e os investimentos continuem crescendo para que o agronegócio se torne cada vez melhor. O Brasil é um gigante e vai continuar crescendo. Eu lhe fiz essa pergunta porque às vezes passa a impressão que o governo federal, o atual governo federal, e aqui nós não estamos falando de política, por favor, partidária, mas de pontos de vista de investimentos em áreas essenciais, às vezes passa a impressão de que o governo federal não tem tanto interesse em investir no setor do agronegócio, ainda que isso esteja muito claro diante do cenário político, econômico, nacional e mundial, que é o setor que movimenta o país e movimenta o mundo. Nós estamos falando de comida, né? E nós estamos falando de uma escassez tremenda em muitas outras regiões, continentes, onde aqui nós temos uma potencialidade muito grande, né? Porque essa reforma tributária que foi desencadeada e ainda se discute alguns pontos dela, e assim vai ser em 2025, feriu muito o estado de Mato Grosso. Muito. Beneficiou estados de consumo, mas prejudicou demais estados de produção, como é o nosso caso. Isso está despertando assim, um negativismo muito grande por parte do setor político, econômico e industrial, Luiz. O governo do estado ele tem trabalhado muito forte com isso, né? Acho que tem questionado bastante lá em Brasília. E precisa, né? Essa reforma tributária que realmente vai prejudicar os estados que não consomem. Nós não consumimos tanto, que a população aqui é pequena, né? São 3 milhões e 600 mil habitantes. Mas eu acho que não é questão do governo não ter muito interesse em investir no agronegócio. É que o principal ponto, para mim, é o excesso de despesas que existem. Eu acho que tem que ter essa reforma administrativa para poder equacionar os custos Brasil, né? Investir cada vez mais na área de infraestrutura, principalmente logística, ferrovia, hidrovia, para facilitar e reduzir o custo de transporte desses produtos produzidos aqui. E o estado do Mato Grosso investir também na industrialização, que eu acho que é extremamente importante, para você transportar mais produto agregado para as áreas consumidoras, que é extremamente importante. Você vê, por exemplo, o milho, né, com as indústrias de etanol do estado, que são várias e outras em construção ainda, já conseguiu segurar um pouco mais o preço do milho no estado, que é importante para o produtor rural receitar cada vez mais. E com essa indústria de etanol também tem o DDG que é produzido, que é utilizado muito na alimentação do gado, que contribui também com a melhoria do rebanho bovino, qualidade de alimentação do rebanho bovino e a melhoria da receita do produtor rural. Então acho que a industrialização é uma saída também, que o governo também está buscando e eu acho que vai continuar evoluindo com isso. Bem, eu peço licença a você, Luiz, porque eu quero apresentar mais uma vez para o nosso público a IP Interiores. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a IP Interiores, mas se você ainda não conhece a IP Interiores, olha, vale a pena você passar por lá, porque a equipe da IP Interiores está preparando a sua loja e de uma forma assim extraordinária, criando ambientes especiais, a fim de que você possa levar a melhor peça, o seu melhor móvel e ter um ambiente muito agradável da forma como você sempre sonhou. Conheça comigo um pouquinho da IP Interiores. Transforme sua casa num verdadeiro lar de alto padrão. Na IP Interiores, cada
Cada peça é cuidadosamente selecionada, unindo design sofisticado e aconchego excepcional. De sofás aconchegantes a mesas de jantar exuberantes, temos tudo o que você precisa para criar o espaço dos seus sonhos. Visite-nos e conheça nossa curadoria exclusiva, que reflete muito estilo e personalidade. IP Interiores, uma em Cuiabá e outra em Rondonópolis. Luiz, você já teve a oportunidade de conhecer a IP Interiores? Sim, eu acho que é uma loja maravilhosa. Sim, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Ayrton, para o Toninho, né? Para toda essa equipe maravilhosa, a Marlene e essa equipe valiosa aí da IP Interiores, viu? Muito obrigado pela parceria. Bom, nós estamos falando bastante da Aster Máquinas, né? Eu queria chamar a sua atenção, né? Eu vou pedir aí para a produção, por gentileza, colocar o site aí da Aster Máquinas, só para a gente ter um pouquinho do visual da imagem da Aster Máquinas, que está entre os 3 maiores concessionários John Deere do país, com mais de 630 colaboradores, há mais de 28 anos no mercado, oferecendo muita tecnologia, inovação, responsabilidade, comprometimento social. Enfim, nós estamos tendo aqui a oportunidade de ter uma verdadeira aula com o Luiz Piscinin, que é o presidente da Aster Máquinas, falando de todo o desenvolvimento dessa empresa no estado de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, pelo Brasil afora. E é impressionante a maneira como vocês têm se comunicado, viu, Luiz? Eu quero parabenizar a sua equipe de comunicação, né, toda a sua equipe de gestão, porque a gente tem visto a movimentação da Aster Máquinas envolvida com muitas campanhas no estado de Mato Grosso, na área social, ajudando muita gente. E é muito legal sabermos que temos aqui no estado de Mato Grosso empresas comprometidas com um padrão internacional. Isso é reflexo exatamente da busca incessante da qualidade, do aperfeiçoamento, do melhoramento. Vocês estão de parabéns, parabéns mesmo, porque eu saio dessa entrevista aqui enriquecido de conhecimento daquilo que eu não imaginava que uma empresa estivesse desenvolvendo aqui no estado de Mato Grosso. 2025, Luiz, ainda aproveitando esses poucos minutos que eu tenho contigo, 2025 promete ter uma safra recorde. Estão falando em 322,6 milhões de toneladas de grãos, um aumento de 10,2% em relação a 2024. Caramba! Só de soja nós devemos ter aí um recorde, um aumento médio de 11,3%, ou seja, 3.507 quilos por hectare. 3.500... É muita coisa, Luiz. Eu acho que o Mato Grosso melhorou muito em termos de produtividade. Eu acho que, principalmente em função do investimento que nós tivemos com a Embrapa, né? O desenvolvimento de novas sementes, novas variedades, o produtor rural investindo muito na área de tecnologia, ajustando a janela de plantio e colheita para poder aproveitar o máximo do clima para produzir mais, investindo muito na área de fertilidade. Isso ajudou muito a melhoria da produtividade média do estado do Mato Grosso, que esse ano deve estar fechando aí, acho que 66,5 sacos por hectare, que é mais ou menos esse número que você falou aí, que é uma das maiores produtividades do Brasil. Então nós tivemos queda de produção em alguns estados, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, queda também no Paraguai, Argentina, mas de maneira geral a safra como um todo no Brasil cresceu em função do aumento da produtividade. Mato Grosso, Goiás, Mapitobá, ali, aquela região toda produziu muita soja, e isso aí realmente contribuiu com o aumento da produção do Brasil. Isso ajuda muito a balança comercial brasileira, que o agronegócio Mato Grosso está alimentando o mundo. Exatamente. Mato Grosso está alimentando o mundo. O PIB do Brasil ele é puxado muito forte pela agricultura. E complementando um pouco sobre o que você falou da Aster, a Aster foi classificada como um concessionário classe mundial pela John Deere de novo. O que é um concessionário classe mundial? É um concessionário de padrão mundial. Internacional. Mundial, quer dizer, você está entre os melhores do mundo. Certo.
Então, para você ter uma ideia, o Brasil tem 31 grupos de concessionários da John Deere e apenas 5 concessionários foram eleitos como concessionário classe mundial. E um deles foi a Aster, né? Em função de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 28 anos. Luiz, só para complementar a informação aqui para o nosso público nessa noite, dos 322,6 milhões de toneladas previsto para 2025, um aumento de 10,2% em relação ao ano de 2024, Mato Grosso contribui com 31,4% disso, ou seja, quase 102 milhões de toneladas agora em 2025, e a comparação com os demais estados é impressionante. Eu tenho aqui alguns números. Paraná, 12,8%. Olha a diferença, de 31,4%, Mato Grosso, Paraná, 12,8%, seguido depois do Rio Grande do Sul com 11,8%, Goiás, 11%, Mato Grosso do Sul, 6,7% dos 322 milhões de toneladas, Minas Gerais, 5,7%, que somados representam aí 79,4% do total. Agora, Centro-Oeste, disparadamente, Luiz, é o estado mais produtor com 49,4%. Nós somos o maior produtor de soja, de milho, de algodão, de girassol, de boi do país. E, Agnello, e o mais importante é assim, nós temos condição de dobrar esse tamanho. Com certeza. Sem prejudicar o meio ambiente, sem acabar com a água do estado. Né? Tem muita área degradada em pastagem que dá para você utilizar para a agricultura. E esse é o desafio, por isso é que nós começamos a pensar também em gente, né? Vamos precisar de gente para fazer isso crescer. Então, você acredita que agora em 2025 nós vamos ter um avanço ali naquela região do Araguaia? A região do Araguaia crescendo muito, ela é uma região muito forte em termos de agricultura. Eu acho que ali vai continuar crescendo tanto o Araguaia como o norte do estado do Mato Grosso e a região ali também de Brasnorte, Juara, que é uma região que tem crescido muito a agricultura, e o Vale do Guaporé também é uma outra área que está desenvolvendo bastante. Certo. Luiz, nós já estamos praticamente encerrando essa entrevista. Eu queria que você, e eu tenho pedido isso para todos os empresários que passam por aqui, falasse um pouquinho para esses empreendedores, esses empresários que estão nos assistindo, muitos deles desanimados com as dificuldades provocadas pela economia no país. É sabedor que nós estamos vivendo um momento muito difícil de oscilações, né? E muitos empresários de pequeno porte, médio e até grande, né, estão sofrendo bastante desde 2020 para cá, por ocasião da pandemia nesse país. Muitos não recuperaram. O que o empresário de sucesso, visionário, atento a todas as questões que envolvem o mundo corporativo, não só nacional, mas mundial, poderia deixar como um recado positivo, otimista e esperançoso para todos nós? Mas tem alguns pontos que as empresas devem estar focadas e investir. Gente, contratação, treinamento e retenção de pessoas. Esse é o principal desafio de qualquer empresa. Permanência delas. Permanência. Você tem que reter essas pessoas que você desenvolveu, que é um desafio gigante, porque hoje essa gurizada mais nova tem muita pressa. Então, acho que é importante que eles tenham esse conceito de ter um pouco mais de paciência para poder crescer. E as empresas têm que trabalhar isso e aprender a lidar com essas novas gerações que aí estão. Esse é um grande desafio. Segundo ponto é investir na área de governança corporativa. Acho que isso é muito importante. Você tem que ter uma governança extremamente estruturada, com planejamento estratégico de médio e longo prazo, pelo menos 3 a 5 anos, e você revisar esse planejamento estratégico a cada ano, né, para poder continuar crescendo e aproveitar as melhores oportunidades que existem no negócio. A gente procura sempre não focar no problema. Nós temos que focar na solução do negócio. O que nós temos que fazer para continuar crescendo e se desenvolvendo. Então a gente tem sempre essa visão na empresa de falar, bom, beleza, o que eu posso aproveitar de oportunidade diante do cenário que aí está? Porque sempre tem oportunidade.
Não adianta você ficar focando no problema, você tem que focar na solução do negócio e continuar investindo no desenvolvimento de pessoas e na gestão do teu negócio. Sempre procurando também trabalhar com sustentabilidade, porque não é só o teu negócio que vale, mas as gerações atuais valorizam muito esse trabalho de social e ambiental. Então você tem que ter uma governança forte para gerar resultado, para continuar investindo no social e no ambiental, porque isso é muito importante para a visibilidade do negócio e também para o desenvolvimento da qualidade de vida da população como um todo. Conversamos nessa noite com o presidente da Aster Máquinas, concessionário John Deere, aqui no estado de Mato Grosso, Luiz Piscinin. Luiz, muito obrigado pela sua presença no programa Agnello Corbellino, talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Foi muito bom revê-lo e eu continuo desejando a você sucesso, não só a você, mas a toda a equipe da Aster Máquinas, dos seus mais de 630 colaboradores. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Agnello, agradeço muito essa oportunidade e espero ter esclarecido algumas dúvidas. Estou sempre à disposição da rede de televisão do canal 27. Que se precisar, estamos sempre à disposição para ouvir, discutir, conversar e trocar ideias, que é sempre muito importante. A gente sempre aprende com isso. Muito obrigado. E assim nós terminamos o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios desta noite. Agradecendo a você pelo carinho, pela sua companhia, também pela sua audiência. Eu espero que você tenha apreciado essa entrevista muito importante. E também quero muito poder encontrá-lo novamente. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite a você. Shalom. Valeu.